O que é a história de Jesus? A história do nascimento de Jesus. O que ela tem para nos ensinar? Eu estou falando da história, de todo o processo em que Maria recebe lá o aviso que ela estava grávida, e José também estando ali ouviu a mesma coisa. O que esse processo, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida? O que nós podemos aprender com isso? Nós vamos ler esse texto que eu pedi para você abrir, Mateus capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, diz assim: Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes. Eis que os escribas do povo perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo em Israel. Então Herodes, chamando os sacerdotes, os magos, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participem, me avisem, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na cidade, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, e partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Essa é a história que nós temos escrita pela palavra de Deus sobre o nascimento de Jesus. E eu queria que nós nessa noite atentássemos para o que nós podemos aprender com esse episódio. É claro que o mais importante é a vinda do Messias, é o nascimento de Jesus. Emanuel, Deus conosco, aquele que nos traria a salvação, o Filho de Deus, Jesus. Mas o que essa história pode nos ensinar? O que esse episódio que aconteceu pode nos ensinar? É isso que eu queria falar com os irmãos nesta noite. Nós, na quarta-feira, nós iremos aí, de certa forma, uma data que está para nós como o dia do nascimento. Se é ou não tem problema, não vamos entrar nessa questão. Mas o mundo todo celebra o nascimento de Jesus. E na quarta-feira, nós vamos nos reunir em família e, enfim, vamos fazer toda aquela coisa que acontece no Natal, que geralmente as pessoas fazem o quê? Elas dão presente, recebem presente, comem peru e panetone. Mas o Natal é muito mais do que isso. E vocês sabem disso, e eu também não quero me apegar a isso. Queria compartilhar com vocês nessa noite sobre essa passagem. Quando nós lemos essa passagem, irmãos, nós podemos entender que foi uma coisa tão simples, tão tranquila. O Natal não tem nada a ver com o que a gente participa hoje, do que a gente vê aí hoje.
não é um momento de grandiosidade, não é um momento de pompa, não é um momento de luxo. O Natal é um momento de simplicidade, uma simplicidade que iria mudar a história da humanidade. É por isso que é bacana quando a gente entende que o reino de Deus, ele não é formado por pompa. No reino de Deus não está implícito grandiosidade, embora Deus faça grandes coisas, amém? Mas o reino de Deus, ele não está envelopado em grandiosidade, ele não está apegado a muitas luzes, ele não está apegado a muita pompa, a muito exagero. O reino de Deus, ele está apegado a situações simples do dia a dia. E na história nós vemos que esses magos, eles são chamados para seguir a estrela. Surge uma estrela diferente nos céus, e aqueles homens, eles vão procurar saber o que é aquela estrela, porque aquela estrela, segundo os estudiosos daquela época, ela não existia dentro de um processo do conceito das estrelas. Astrologia, né? É isso? É. Aquela estrela, ela surgiu, e aquela estrela chamou a atenção daqueles homens. E aqueles homens começam a seguir aquela estrela, porque eles descobrem que aquela estrela iria ser a guia para que eles pudessem chegar até o Messias, até o Salvador do povo de Israel, e consequentemente o Salvador da humanidade. E eu fico imaginando que aquela estrela devia ser tão bonita, tão importante, tão diferente, que aquela estrela os conduziu, fez com que eles a seguissem. Imagine que hoje uma estrela diferente, com uma cor diferente, com um brilho diferente, porque aquela estrela tinha algo diferente. Imagine que agora você enxerga uma estrela no céu e você começa a seguir aquela estrela, sem saber para onde aquela estrela iria. Vai prestando bastante atenção. Eles não sabiam a direção, para onde que estava indo corretamente, o lugar é acertar. Não, eles estão seguindo a estrela. Sigam a estrela, sigam aquela luz. Lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles magos faziam parte desse povo que andava em grandes trevas, e eles viram a luz e seguiram a luz. E eles conseguiram entender que aquela luz, que aquela estrela era o sinal do Messias vindo ao mundo. O povo de Israel até hoje, a grande maioria, porque existem israelitas convertidos a Jesus Cristo e existem a grande maioria que não é. E eles ainda aguardam a vinda do Messias, porque para eles a vinda do Messias significa a libertação de uma situação política. O Messias vai voltar para eles, e eles vão ficar com toda aquela terra, com todo aquele glamour. Então eles estão esperando um Messias libertador dentro de um processo político. E aí vem Jesus Cristo de uma forma totalmente inaceitável. É por isso que a vinda de Jesus para Israel, para o povo judeu, ela é ainda uma incógnita, porque eles não aceitavam, eles não podiam acreditar que de Belém, de uma cidadezinha tão pequena, de uma família tão pequena, viria o Salvador do seu povo e depois da humanidade. Mas aí esses magos começam a entender de que algo novo estava para acontecer.
Outra situação muito bacana da gente começar a pensar é que aqueles homens saem caminhando, montes, desertos, talvez lugares perigosos, e aqueles homens começam a caminhar sem saber uma direção, viajaram sem se cansar por meses, porque não foi uma viagem curta, foi uma viagem longa. Agora você imagina alguém viajando, olhando para o alto, seguindo a estrela. Qual que é a conclusão se você ficar muito tempo andando assim? O que vai acontecer com você? Você vai ter dor no pescoço. E você começa a andar e olhando e procurando durante o dia, via aquela luz brilhava, aquela estrela brilhava durante o dia. Dia e noite aqueles homens andavam. Não paravam, não descansavam, continuavam a seguir a estrela, aquela luz tão especial. Não tinham mapas, não tinham bússolas, não tinham GPS, não tinha Waze, né? Aquele que direciona lá no celular. Eles só tinham a estrela. Veja que para a gente encontrar a direção certa, a direção que nos aponta para aquilo que é correto, não precisamos de muita coisa. E é por isso que muitas pessoas estão correndo atrás de um Jesus que não existe. Estão fazendo coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus e nem com o Messias. Você acha que para esses homens, talvez não tenham surgido dúvidas, mas será que isso é verdadeiro? Será que nós estamos no caminho certo? Você já se perguntou alguma vez, você já se questionou, será que esse negócio que eu estou vivendo aqui, de vir para a igreja, será que isso é realmente Deus? É Jesus? Será que eu estou fazendo o correto? Porque aqueles homens talvez tenham perguntado. E se perguntaram porque são seres humanos. E se você um dia questionou a sua fé, não se preocupe, você questionou porque você é ser humano. E ser humano tem esses momentos de picos, né? De altitudes e vales. Nós somos assim. E aqueles homens talvez tenham tido esse mesmo sentimento que nós, às vezes, temos. Assim como aquela estrela foi um sinal para a vida daqueles homens, Deus também mostra para mim e para você a direção para confiar em Deus. Se você quer confiar em Deus, siga a estrela. Siga a luz. Eu vou falar agora sobre o que é isso para mim e para você. No versículos 4 e 6, ele diz assim, do capítulo 2: E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles, os magos, disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito. Por que eles disseram que seria em Belém da Judeia? Porque estava escrito. Então, anote aí como algo para ajudar você. Por que eu devo seguir essa luz? Ou o que essa luz significa para mim? Significa que é a palavra de Deus. Eu encontro direção aonde? Na palavra de Deus. Eles estavam seguindo na realidade a palavra de Deus. Eles viram aquela estrela, mas eles foram nos pergaminhos, eles foram atrás dos ditos proféticos, e lá estava escrito. Isaías disse isso, como eu li agora ainda há pouco, no capítulo 9, versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Esses homens não foram atrás de achismos, eles foram na palavra de Deus. Queridos, preste atenção aqui, siga a luz
está na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, presta atenção, a palavra de Deus vai sempre iluminar a nossa vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: a palavra de Deus vai sempre iluminar a tua vida. Ou melhor, diga assim, ó, a palavra de Deus vai sempre iluminar a tua mente. Porque quando nós não lemos a palavra de Deus, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, a nossa mente fica escurecida. Toda vez que você lê a palavra de Deus, a sua mente é iluminada, a sua mente é esclarecida. Não vou mais beber água no bico da garrafa, agora eu vou tomar na caneca que eu ganhei. Embora eu goste de tomar no bico da garrafa. Eles encontraram a direção na palavra de Deus, irmãos. Eu comecei a ler um livro hoje, do Max Lucado, que diz assim, que Deus, Ele cuida de nós. Deus não perdeu o controle. Deus não perde o controle. E Ele dá uma tônica muito forte sobre essa questão de eu conhecer, de eu ler a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos a partir do dia 1º de janeiro, está lá em cima daquele móvel lá, ó, tem lá a leitura da Bíblia, do Novo Testamento em 6 meses. Eu quero desafiar a tua vida a ler o Novo Testamento, nós lermos o Novo Testamento, porque eu vou ler de novo com os irmãos, para que nós possamos ter a palavra enraizada dentro da nossa vida. Façam isso, façamos isso em nome de Jesus. Os magos não estavam seguindo única e exclusivamente uma estrela, eles estavam seguindo a palavra de Deus. Eles acharam nos escritos proféticos que uma luz divina viria ao mundo, e eles acreditaram. Aqueles homens, eles não eram somente homens, vamos botar assim, comuns, eles eram seguidores da palavra de Deus. Você é um seguidor da palavra de Deus? Amém? Amém? Aqueles homens, eles eram seguidores da palavra de Deus. Por quê? Porque eles procuraram se informar com os sacerdotes, com os escribas que conheciam as Escrituras. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que o Messias nasceria em Belém da Judeia. E eles seguiram aquela direção porque está escrito. Isso está escrito, irmãos. Lembra que como que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, como é que ele venceu a Satanás? Através do quê? Da palavra. Ele era filho de Deus, ele era Deus, né? Mas ele venceu aonde? Na palavra. Está escrito, ele falou a primeira vez. Está escrito, ele respondeu pela segunda vez. Também está escrito. Sempre ele fazia menção à palavra de Deus, à luz, à direção. Não responda às questões da vida com achismos. As pessoas estão respondendo às questões da vida com achismo, com filosofia, com sociologia, com entendimento humano, e deixando a resposta que vem da palavra de Deus para último lugar. Por que eles respondem? Por que Jesus respondeu com a palavra? Porque ele conhecia a palavra, ele está nela. Mas por que os sacerdotes também seguiram e foram para a direção certa? Porque eles foram na palavra. Toda vez que você vai para a palavra, você vai para a direção certa. Toda vez que você busca na palavra, a bússola vai apontar para o caminho certo. Mas toda vez que você não vai para a palavra, a bússola vai te apontar para muitos caminhos. Talvez até caminhos que vão parecer caminhos de Deus, mas não são.
Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim não é o melhor. Parece que é bom, mas não é o melhor. Parecer é uma coisa, não é verdade, irmãos? E ser é outra. Essa comida parece... Quarta-feira, terça-feira você vai estar na tua casa, aí vai estar aquele peru bonito, aquele porco recheado que o Paulo e a Elaine sabem fazer. Só vou dizer se vai estar bom depois que eu experimentar. Parece que está bom. Vai estar o Chester na casa do Laerte lá, aquele Chester enorme. Mas só vou saber se está bom se eu experimentar, porque parecer não quer dizer que vai estar. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, aí eu tenho confirmação que eu estou no caminho certo. Quantos querem receber muitas bênçãos em 2020? Digo amém. Amém? E não é errado, irmãos, a gente tem que profetizar mesmo. 2020 vai ser um ano abençoado. Mas sabe por que 2020 vai ser um ano abençoado? Essa é fácil. Vai ser um ano abençoado porque nós vamos cumprir a palavra de Deus. Por isso que vai ser abençoado. Ele só vai ser abençoado se você andar nos caminhos da palavra de Deus. Se você não andar nos caminhos da palavra de Deus, talvez ele não seja abençoado como deveria ser. E aqueles homens seguiam a palavra de Deus. Seguir a palavra do Senhor, às vezes fazer até uma parada em nossa caminhada e perguntar às pessoas que entendem a Bíblia, se o que nós estamos fazendo é correto. Eles foram buscar direção em quem? Para quem que eles perguntaram sobre o significado daquela estrela? Foi para os escribas, aqueles que escreviam, que multiplicavam a palavra de Deus. Eles não foram perguntar para o dono do açougue, eles não foram perguntar para o flanelinha, eles não foram perguntar para o diretor da escola, eles foram perguntar para pessoas que conhecem a palavra de Deus. Irmãos, preste atenção aqui, essa é uma atitude que nós devemos fazer sempre, perguntar para pessoas que sabem mais do que a gente. Tem muita gente, mas muito mais que sabe mais que eu. Eu acho que eu nem sei tanto assim. E quando eu tenho dúvida, eu vou para essas pessoas. Me explica isso daqui que eu não entendi. Perguntar para pessoas que têm mais experiência, pessoas de confiança. Algumas pessoas vêm, pastor, o que significa isso? Aí eu sento, eu explico, quando eu não sei eu vou estudar, falo, isso aqui significa isso, isso e isso. E foi o que eles fizeram, queridos, olha que bacana, talvez na vida você esteja perguntando para a gente errada. Talvez você esteja buscando respostas com pessoas que não sabem nada. Ou às vezes elas até sabem, mas tem gente que não gosta de falar, de compartilhar o que sabe. Estava conversando com o irmão esses dias, ele falou, olha, eu conheço uma família que eles têm uma receita muito boa, e ninguém sabe da receita deles, e só que aquela geração que sabe aquela receita já está morrendo, e os filhos não querem seguir aquele caminho. Sabe o que vai acontecer com aquela receita? Vai morrer com aquela pessoa. E aquilo que é bom não vai existir mais. A que tipo de pessoa nós podemos denominar essa? Orgulhosa, que só pensa nela. Compartilha, irmão. Viu, irmã? Se você tem uma receita aí que ninguém tem, compartilha com alguém. Não pega só para você não. Você vai levar para o túmulo, sabe quem é que vai fazer aquela receita? Nem os vermes vão fazer, porque não sabe, é só você que sabia. Você vai deixar morrer em você? A palavra de Deus não pode morrer na gente. Tem muito crente que está deixando a salvação em Cristo Jesus morrer nele, porque agora a minha salvação é para mim, eu não compartilho com ninguém. Compartilha. De graça recebei,
de graça dai. Não seja orgulhoso, não leve aquilo que você tem de bom para o túmulo, compartilhe com alguém. Seja generoso, de graça, faça isso de graça. Nós vivemos numa sociedade altamente consumista, onde cada um se preocupa com o que é seu. Compartilha, o reino de Deus, ele está firmado no compartilhar. O próprio Jesus, o Jesus que foi gerado em Maria, deixou a sua glória, se fez homem e habitou entre nós, deixou toda a sua glória, o seu reinado nos céus e veio habitar entre nós, se humilhou. Irmãos, nós estamos caminhando para esse ano de 2020, vamos aprender a nos humilharmos, a compartilharmos, porque um ato que você fizer com alguém de compartilhar, pode ser que seja o último para você, ou pode ser que seja o último para a pessoa. Você já teve essa experiência de você não ter ido falar com alguém, de você não ter ido conversar com alguém, de você ter negado alguma coisa àquela pessoa morrer? Já teve isso? Você já viu naqueles velórios que aquela pessoa que se debruça lá no caixão e fica, me perdoa, que chora copiosamente? Esse tipo de situação é porque tem coisa que não foi perdoado, ou que foi pedido, ou que foi liberado. Aí depois que morre, acabou. Já era. O Salmo 119, versículo 105 diz assim: é lâmpada para os meus pés a tua palavra, a luz para os meus caminhos. A Bíblia é como uma estrela que guia nossas decisões. Quantas decisões você tem para fazer em 2020? Porque já tem decisão para 2020, não é verdade, irmãos? Ainda nem começou, mas já tem, não tem? Não é? Coloca essas decisões nas mãos do Senhor. Ó Deus, os meus planos são esses, mas quais são os teus planos? Eu aqui tenho planos a respeito de vós, planos de fazer o bem e não de fazer o mal. Jeremias, se não me engano, 29, eu acho. Coloca essas decisões para Jesus, coloca para Deus. Mas o mundo ainda nem começou, não tem problema, já vai colocando já agora. Deixa o Senhor responder: Senhor, qual é o caminho que o Senhor tem para mim trilhar em 2020, porque eu quero trilhar nos teus caminhos. Eu quero fazer a tua vontade. 2. Seguir a luz, seguir a estrela, significa seguir os passos de Deus. Versículos 7 e 8. Então Herodes chamou secretamente os magos e perguntou exatamente aonde e em que tempo isso acontecera. E enviando-os a Belém, disse: vão lá e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, me avisem, para que eu também vá e adore. Herodes não era uma pessoa de Deus. Ele queria saber, porque na verdade ele queria eliminar o seu concorrente. Na cabeça dele, Jesus era o concorrente. Siga pessoas de Deus. Aqueles magos eram homens tementes a Deus, e eles foram para Jerusalém porque acreditaram que ali haveria algum servo de Deus. Mas aí eles se depararam com qual servo? Servo de Satanás. Porque ele falou: vocês me avisam também onde é que está o Filho de Deus, que eu quero ir lá adorar Ele. Ele queria ir lá para matar Jesus. Ande com pessoas de Deus. Agora presta atenção, você é uma pessoa de Deus. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos e repita comigo: eu sou uma pessoa de Deus. Diga com confiança, você acredita nisso, fala: eu sou uma pessoa de Deus. Porque o Espírito Santo
habita dentro de mim. Por isso eu sou uma pessoa de Deus. Mas aprenda a seguir pessoas de Deus. Herodes não temia ao Senhor, queridos. Seguir pessoas de Deus é muito importante para um cristão não entrar na roda dos escarnecedores. O Salmo 1, capítulo 2, vai falar sobre isso, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, aqueles que fazem escárnio, aqueles que zombam. Eu estava fazendo uma caminhada ontem, fui fazer caminhada, viu, gente? E aí eu passei em frente ao velório. E alguns anos atrás, algumas décadas atrás, esse momento de velório era um momento de choro. Você ouvia muito choro. Hoje não. O que velório significou? Momento de contar piada, momento de falar um do outro, momento de zombar. E eu passei lá fora, tinha um grupo de pessoas, não sei quem que é, não me atentei, eu só me atentei a isso porque eu me lembrei daquilo que eu iria falar hoje, que eu estou falando para os irmãos. Mas numa algazarra, mas numa festa que não parecia velório, parecia festa. E nós temos visto muitos cristãos formando roda de escarnecedor. Toda vez que você estiver numa roda de crente e a coisa começar a sair do prumo, sai fora, porque é roda de escarnecedor. Toda vez que você estiver numa roda de cristãos, de crente, da nossa igreja, de outra igreja, de qualquer igreja, de uma mistura de igreja, e o negócio começar a sair fora daquilo que é apropriado para filhos de Deus, sai, porque é roda de escarnecedor. Pode ter um momento alegre, uma comédia, uma piadinha, um negócio bacana, mas quando vai perdendo aquilo que é aceitável, saia, porque é roda de escarnecedor. Quem é de Deus e quem não é de Deus, a gente logo descobre. E os magos sentiram, peraí, esse Herodes aí não é de Deus não, esse homem não é de Deus, esse homem não tem nada com Deus. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem é que testifica na gente quem é de Deus e quem não é? O Espírito Santo. Por quê? Ele vai dizer: você é um filho de Deus. Por que você está agindo assim? Ele não vai falar do outro, ele vai falar de você. Por que você está agindo assim? Qual que é o problema que você está tendo? O Espírito Santo testifica primeiramente em você, geralmente só em você, porque no outro ele vai trabalhar. Quem tem que trabalhar com o outro não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Deixa ele trabalhar em você, deixa ele falar para você. Lucas 6,39 diz que existem os guias cegos que conduzem pessoas cegas, e existe muito guia cego aí, irmãos, guia que está carregando, que está apontando o povo para o buraco. E quando a gente aprende, quando a gente se dedica, quando a gente se deixa ser dirigido por pessoas de Deus, eu acho muito bacana quando a pessoa vem e fala assim: não, mas eu sou um homem de Deus. Eu gosto da expressão homem de Deus. Eu gosto muito da expressão homem de Deus, sabe por quê? Antes de Deus vem o quê? Homem de Deus. Antes de Deus vem o quê? Homem. E quando a gente fala de homem, a gente entende que são pessoas que podem errar. São seres humanos, mas que trabalham para não errar, que buscam não errar, embora todos erram. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu procuro andar com pessoas que eu
de alguma forma, consigo enxergar o seu lado espiritual, mas eu também consigo enxergar o seu lado humano. E o bacana disso é isso, você enxergar numa pessoa que você julga, não, aquela pessoa ela é de Deus mesmo, mas você entender que ela também tem limitações, que ela tem medo, que ela tem problemas, que ela tem dúvida. Isso reforça que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, porque ela permanece seguindo a Deus. Quando a pessoa bate no peito, não, eu não faço isso, imagina, eu não peco, já pecou. Eu vi um negócio, uma postagem, achei muito bacana, que assim, que nós devemos parar de falar de Jesus, porque todo mundo está falando de Jesus. O que nós temos que fazer agora é demonstrar Jesus nas nossas atitudes. Demonstrar Jesus nas nossas atitudes é mais importante do que falar de Jesus. Tem gente que fala de Jesus, mas não segue a Jesus. Tem gente que fala de Jesus, mas não ama Jesus. Tem gente que fala de Jesus, mas não se apega a Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala com muita propriedade, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem que Paulo imitava, queridos? Jesus. Quem que você está imitando? Você já parou para pensar, quem é que você está imitando? Porque se não for Jesus, pode parar. Se você não está imitando a Jesus, pode parar, você está no caminho errado. E entre as muitas coisas boas de Jesus, foi a humildade, o amor, o cuidado, o apego, a mão estendida. Quer imitar Jesus? Faça isso. Agora, quando você não faz isso, esqueça, você não está imitando a Jesus, você está imitando a homens, a seres humanos. Ah, mas o fulano de tal fez isso, e aquela pessoa, ela para mim é de Deus, amém, mas o que ela fez contraria ao que Jesus faz, sai fora, você está sendo enganado. Siga pessoas de Deus. Mas pastor, está tão difícil a gente acreditar no ser humano, não está difícil, né, gente? Não está difícil? Cada vez que passa, a gente se decepciona com pessoas. Cada vez que passa, a gente vê pessoas fazendo mal para o outro de uma forma que a gente não imaginava. São filhos que estão matando seus pais, e a Bíblia fala sobre isso. São pais que estão matando seus filhos literalmente. Um se levantando contra o outro. Um buscando o mal do outro, não é assim que está? Daí para pior. Terceiro, versículos 9 a 12, já vou encerrar. Diz assim, versículo 9: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia à frente deles, até que, chegando, a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se, regozijaram-se com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, prostraram e adoraram, e abrindo os tesouros, ofertaram-lhe dádivas, coisas boas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação, avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Sigamos a luz de Deus. Que em 2020 possamos seguir a luz de Deus. Natal significa isso também, seguir a luz de Deus. As noites escuras daqueles homens foram iluminadas por aquela estrela. Se em 2019 você teve noites escuras e não houve nenhuma luz que brilhou, é porque Jesus estava muito longe.
da sua vida, porque nas noites escuras da sua vida sempre vai haver uma luz. E como diz o Roberto Carlos, essa luz é claro que é Jesus, e é mesmo. Deixa a luz brilhar. O Senhor Jesus disse que quando a energia acaba, nós temos essas luzes pregadas debaixo do ventilador, são luzes de emergência, e elas estão no lugar certo, porque se elas estivessem aqui debaixo do palco, elas não iriam iluminar nada. Tem gente pegando a luz que é Jesus e colocando num lugar escuro onde ninguém pode ver. Aqueles magos deixaram Herodes para trás e continuaram seguindo o sinal de Deus, até aonde estava o Cristo. No versículo 10 diz que, vendo eles a estrela, regozijaram com muita alegria. É lá que está Jesus, é naquela direção. Eles ficaram animados, entusiasmados, queridos, que a nossa geração, que essa igreja seja uma igreja entusiasmada em seguir a Jesus. Porque toda vez que você segue homens, você corre o risco de se decepcionar, porque são homens. São homens. Deus, Ele nos dá essa luz para indicar o que fazer nas nossas vidas, que caminho tomar. Efésios 1,18 diz que o Senhor vai iluminar os olhos do nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos, para que a gente tome a decisão certa. Tem muita luz aí fora brilhando. A Santa Fé do Sul, a nossa cidade, ela fica bonita no Natal. Essas luzes são lindas, não é verdade? Isso chama atenção. Nós estamos entre as 10 cidades mais bem iluminadas no Natal. Mas o Natal passa. Lá pelo final de janeiro, comecinho de fevereiro, já as luzes são todas tiradas. E todo o glamour do Natal acaba só no final do ano. Mas quando a gente caminha com Deus, essa iluminação vai ficar para sempre, até a eternidade. Sabe por que as pessoas dizem para você às vezes, acho que você já teve essa experiência, nossa, você está tão diferente. Já teve essa experiência? O que tem em você que é diferente? Eu sinto um negócio diferente em você, algo bom. Nossa, você transmite tanta paz. Já teve essa experiência de alguém que não te conhece falar, mas você é diferente? Por quê? Aí você infla o peito, porque eu sou filho da minha mãe e do meu pai. Não, é Jesus. Tira a luz de Cristo da tua vida, ninguém vai te notar. Ninguém. Tira a luz de Cristo da tua família, vai ser o caos. Tira a luz de Cristo do teu trabalho, da tua formação, dos teus sonhos, não vai dar certo. Tira a luz de Jesus da tua existência, você vai ser trevas, você vai ser escuridão. E quando uma pessoa olha para você e diz, você é diferente, é porque ainda existe alguma luz de Jesus aí dentro, amém? Aleluia, glória a Deus por isso, queridos. É porque ainda algo brilha em você. Mas a partir do momento que você deixa que essa luz se apague, ou que você ofusca essa luz, aí você perdeu a referência para as pessoas. Quando você não souber o que fazer, preste atenção, quando você não souber o que fazer, peça para Deus te mostrar de alguma maneira, porque Deus sempre mostra. Daniel capítulo 2, versículo 22, ele falou o seguinte: revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus revela o profundo e o escondido. Peça para Deus.
Talvez pode ser que você esteja pensando, pastor, essa conversa sua aí tá diferente, está estranha. Não, é a palavra de Deus quem diz isso. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor. Fique atento para a luz que está iluminando a sua vida e que está direcionando a tua vida. Perceba a luz. Irmãos, eu vou encerrar dizendo o seguinte, essa expressão, perceba, ela é muito importante para a nossa vida, sabia? Perceber é algo maravilhoso. Nós precisamos aprender a perceber as coisas. Perceber é melhor do que ver, porque perceber antecede aquilo que você vai ver. Estou percebendo algo diferente, bom, que bênção. E estou percebendo algo estranho nessa conversa. Está entendendo? Perceba o que Deus tem para a tua vida, perceba os projetos de Deus, perceba os sonhos do Senhor, perceba, fique atento, perceba a luz de Deus na sua vida. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês, alguns sinais que temos à luz de Deus, que foram dados aos magos. Primeiro, o conhecimento da palavra de Deus. Segundo, a perseverança em fazer a vontade de Deus. Terceiro, a alegria que é fruto do Espírito Santo. Quarto, gratidão e fidelidade em tudo. E quinto e último, discernimento espiritual. Foi tudo isso que esses magos experimentaram ao seguir a luz que indicava o caminho aonde o Messias iria nascer. Nós vamos celebrar, vamos fazer o nosso Natal, vamos estar em família. Não interessa se é ou se não é a data, mas o mais importante é saber que Cristo veio para nos mostrar o caminho certo, porque sem Jesus nós estaremos no caminho errado. Sem Jesus não há caminho certo, porque no final do final, para finalizar, Jesus está nos levando para a sua glória, morar com Deus, a eternidade com o Pai. É para lá que a estrela está nos apontando. É por isso que nós cantamos, és a nossa estrela da manhã. Se você puder, amanhã, segunda-feira, acorde às 4 da manhã. Vou ser mais generoso, acorde às 5, né? 5 ainda está bem escurinho, né? 2h30. Acorde às 5. E você vai ver que tem uma estrela que brilha bastante, o sol já vai se levantando, ela está lá brilhando. Aquela é a estrela da manhã. Você já viu ela, Paulo? Todo dia. É a estrela da manhã, que o sol aparece, mas ela ainda está lá. Vamos seguir a estrela da manhã. Eu quero em 2020, eu vou em 2020 me apegar ainda mais na estrela da manhã. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, em nossa vida e através da nossa vida, para a honra e glória do Senhor, amém? Queria te convidar a ficar em pé. Feche teus olhos. Essa época de Natal é uma época de parentes, de visitas, já falei sobre isso. E é natural que muitos se envolvam com isso e acabam tendo outras programações para o final de semana.
mas nós estamos aqui para adorar a Deus. Eu queria que você orasse comigo e você fizesse uma oração para Deus, para que você possa enxergar a estrela da manhã, que ela possa fazer parte da sua vida hoje e sempre. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, nos ajude a enxergar, mas não somente enxergar, porque a Tua palavra diz que nós não podemos ser apenas leitores da Tua palavra, mas principalmente praticantes. Então nós queremos pedir para o Senhor nessa noite que nós não venhamos apenas a enxergar, mas a seguir a estrela da manhã. Essa estrela é Jesus. Aqui estão esses Teus filhos, gente que Te ama, Pai, gente que é apaixonada por Ti. Eles creem no amor de Deus, e muitos que não vieram hoje, que estão viajando, também creem. Não vieram porque têm os seus afazeres, Pai, mas eu tenho certeza que são pessoas que Te amam também, são apaixonadas por Ti. Pai, nos ensina a experimentarmos mais da Tua graça, do Teu amor em 2020. Que a estrela da manhã nos conduza a verdes pastos, a pastos verdejantes, Pai. Se há alguém aqui nessa noite com dúvida, com medo, com preocupação, Senhor, que a estrela que está contida na Tua palavra, que aponta para a Tua palavra, que aponta para andar com pessoas que temem a Ti, que nos aponta a andarmos nos Teus caminhos, Pai, que isso seja uma realidade na vida de cada irmão aqui, Senhor. Nós estamos indo para as últimas semanas, os últimos dias de 2019, e nós já estamos regando o solo para 2020. Que essa estrela ilumine nessa noite as mentes aqui, Pai, coisa que eu não posso fazer. Graças a Deus que eu não posso fazer. Gente que talvez em algum compartimento da sua mente tenha alguma escuridão. A Tua palavra diz que onde havia as trevas foi inundado pela luz, que é Jesus. Que toda a escuridão caia por terra agora, perante Jesus Cristo, que é a luz do mundo. E Ele diz: vocês serão a luz do mundo, vocês se tornarão sal da terra, porque Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra. Que assim seja nessa noite, que toda preocupação caia por terra, Pai, todo medo, toda dúvida, todas as programações, os projetos estejam diante do Senhor, Pai. O Senhor conhece o meu coração, e eu peço para Ti nessa noite, Deus, inunda esses corações que estão aqui, Pai, para que eles saiam daqui pensando em tudo que foi falado, Senhor, ruminando tudo que foi dito, Pai, para que a Tua palavra encontre terreno fértil, e que os frutos sejam abundantes, Pai. Na terça-feira nós nos reuniremos como família, cada um no seu lar, Pai, mas que seja uma ceia de Natal abençoada, diferente, Pai, que não haja discussão, que não haja brigas, que não haja medo, que não haja nada de mal, somente o bom, o bem, Pai. Que nós possamos levar luz para aqueles nossos familiares que ainda estão em trevas, Pai. Não de uma forma chata, religiosa, mas de uma maneira agradável, eles possam enxergar a luz de Cristo em nós. Que o amor de Deus Pai possa inundar as nossas vidas hoje e sempre, é a nossa oração em nome de Jesus. Todos digam amém.